espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em nossa casa de amor para estudarmos o teu Evangelho. Ajuda-nos, abençoa-nos, protege-nos. Permita que em teu nome possamos chamar os nossos benfeitores, os dirigentes desta casa de amor, o altivo, com os espíritos guias que sustentam a nossa casa. É em nome desses irmãos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Pai Celestial. Iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Nós estudamos bem semana passada esse item 1. Nós falamos, não foi? Item 2. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. A gente não estudou isso ou estudou? Então vamos falar. Então, qual a lei maior? Lei de amor, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os fariseus se reuniram para tentar ao Senhor. Eles conheciam a lei e foram tentar Jesus. Nós já sabemos o que temos que fazer. Todo mundo sabe. Porque a lei está gravada na nossa consciência. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então é só agir conforme a lei de Deus que está gravada em nós. Nós vimos bem isso aqui semana passada. É que eu faço confusão, porque esse mesmo item estudamos à noite e à tarde. Então, eu não sei se eu falei aqui, se falei à tarde ou à noite, mas eu acho que a gente falou aqui, não foi? A lei de amor, tudo se resume na lei de amor. Bom, item 3. O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. E tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha meio de lhe pagar, mandou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha para saldar a sua dívida. O servo, porém, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplicava: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu lhe pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 moedas, e agarrando-o pelo pescoço, sufocava, dizendo: paga-me o que tu me deves. E seu companheiro, lançando-se a seus pés, lhe suplicava, dizendo: tenha um pouco de paciência,
e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e retirou-se, e fez com que o prendesse, até que ele pagasse o que lhe devia. Os outros servidores, companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar-se ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, chamando o servo à sua presença, lhe diz: servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me implorastes. Portanto, tu também devias ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti. E o senhor, cheio de cólera, entregou-o aos algozes, até que pagasse tudo quanto lhe devia. É assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que o seu irmão houver cometido contra vós. Mateus capítulo 18, 23 a 35. Então aqui, Jesus dá um exemplo, né, de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então ninguém ama a Deus sem amar o próximo. Não adianta bypassar o outro. Eu amo a Deus. Aí fica cantando louvor o dia inteiro para Deus e trata o vizinho mal. Chuta o gato porque passou na sua porta. Então a gente tem que tratar o nosso semelhante como a gente gostaria de ser tratado. Não adianta, meu Senhor me ajuda, mas eu não ajudo o outro. Meu Senhor me perdoa, mas eu não perdoo a ninguém. Aí Jesus deu um exemplo. O camarada devia muito dinheiro ao Senhor, o reino dos céus é semelhante. Então, há um devedor que devia muito e não tinha como pagar. Aí ele mandou prender ele, a mulher, os filhos, porque antigamente era assim que acontecia, era a lei. E o camarada disse que ia pagar. Não faça isso comigo, me dá uma oportunidade, me dá mais um tempo. E ele, então, liberou o servo. Era uma dívida muito alta. Mas, mal ele sai dali, ele encontra um outro que devia dinheiro a ele, a esse que foi perdoado. E ele não quis entender, ele não quis perdoar. E era uma dívida pequena, mandou prender a família do outro toda. Aí as pessoas vendo aquilo foram no Senhor: Senhor, ele acabou de fazer isso. Ele não perdoou o outro, mandou prender a família dele toda. Aí o Senhor, chama ele aqui. Ele foi lá: você agora vai ficar preso, você devia ter perdoado, eu não te perdoei, por que você não perdoou o outro? Quando a gente faz o Pai Nosso, Jesus fala disso toda vez. Perdoai as nossas ofensas. Como é que é o resto? Perdoai as nossas ofensas, acorda? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é o dia a dia. A gente às vezes deve alguma coisa a alguém, mas quem nos deve a gente não perdoa, e a gente quer o perdão do outro. Vocês pagam aluguel lá na comunidade? A maioria paga, né? Paga aluguel. Se não pagar, no mesmo dia que vem, se cobra, né? A moça estava devendo aí o aluguel venceu no sábado. Ele ficou o sábado, domingo, enchendo a paciência, ligando toda hora o meu aluguel. Mas eu falo para ela que é para pagar na segunda. Se venceu no sábado, é pagar na segunda. É a lei. Mas a pessoa em cima, ela pagou. Pois é. Mas aí quando alguém deve R$30 a vocês fazem a mesma coisa? Pois é. Como a gente vive num mundo
no mundo cruel, quem deve 30 a gente acaba cobrando, né? Porque o outro também não alivia a nossa. Mas independente do outro aliviar ou não, a gente tem que compreender. Que se eu não compreender aquele que me deve 30, como que eu quero a compreensão daquele que eu devo 500, 600? Vocês não querem ter problema, tudo é pouco, o lençol é curto, não dá para emprestar muito dinheiro, até porque vocês não têm para emprestar, né? Às vezes empresta 10 ou 15 e o outro faz cara de paisagem, né? Passa por perto e nem lembra, né? Pois é. Então, a gente tem que ver a situação um do outro e tentar compreender. Agora, a gente colocou aqui o dinheiro do aluguel, porque ele falou em dinheiro, 10 moedas, mas não é o dinheiro é o de menos. Dinheiro você não tem, você não empresta, você não pode, você não empresta, quando empresta é pouquinho. Mas são as coisas da vida, do dia a dia, uma ofensa. Aí alguém ofendeu vocês ficam com raiva. Mas quantas vezes a gente ofendeu mais gravemente outra pessoa? Quanta coisa a gente tem na nossa cabeça que a gente queria esquecer para sempre, de bobagem que a gente fez. Aí a gente vai, faz a prece, pede perdão a Deus, pois meu Senhor, me perdoe. Mas e aquele que eu prejudiquei? Eu peço perdão? E aquele que me prejudica, eu perdoo? Essa que é a questão, para tudo na vida, para todas as questões morais, de uma ofensa. A relação humana é lei de sociedade, a gente vive em sociedade, é uma lei de Deus. Então tá todo mundo junto aqui, estamos todos juntos aqui. Então veio gente de Santa Cruz, veio gente lá da Pedra, veio gente de tudo quanto é lugar. Para quê? Para poder estudar o Evangelho e aplicar o Evangelho. Não pode ter briga, não pode ter confusão, não é para ter fofoca, disse-me disse. O Evangelho está nos orientando a isso. Aí vamos ao comentário de Kardec. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro que a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? Por que eu quero exigir do outro e se eu não faço o mesmo? E não faço o mesmo. Pois é. Bom dia, Carmen. Se eu soubesse que você vinha, você daria aula aqui. Você dá outra. É o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Estamos no item 4. A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo, quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergência de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então, olha só, o que eu li aqui é bem fácil de entender. É só fazer o outro que eu gostaria que fizesse para mim. Só isso. Eu estou em dúvida
Se eu tivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fizesse comigo? Pronto. Vocês estão vendo que todo o Evangelho é de amor. Toda lei é de amor, mesmo as leis biológicas, físicas, químicas, são leis de amor. A gente vem para aprender a amar. Todo mundo veio para a Terra, reencarnou para aprender a amar, para amar um ao outro. A encarnação não tem outro objetivo. Isso é que leva ao progresso. O progresso moral está aí. E o progresso intelectual a gente estuda. A escola dá o progresso intelectual. E as religiões, a família, o progresso moral. E todo o progresso moral está inserido na lei de amor. É só fazer o outro que eu gostaria que fizesse a mim. Todos não sabemos disso? E por que a gente fala mal da vida alheia? Hein? Às vezes aqui dentro, meu Deus, aqui dentro. Aqui dentro não é lugar de falar isso. Eu vou falar isso no Comp aí. De mim vocês podem falar o que vocês quiserem, bem ou mal, eu não estou nem aí. Agora, falar mal é do portão para fora, é na casa de vocês, aqui eu não admito. Aqui é a nossa casa, a casa do Cristo, casa de trabalho, casa de amor. Essas lives, a gente contra, é muita live, é muito estudo, é muita live. Olha, tem milhares de pessoas nos assistindo quando a gente faz o levantamento do mês, milhares. Isso vai a milhares de lares. E a gente está impregnando a casa com vibrações de amor, com vibrações do Evangelho. Aí para um desavisado vir e falar mal do presidente da casa, na casa, dentro da casa, é uma falta de educação muito grande, uma falta de consideração. É simples, vai ali, aluga um terreno ali, abre outra casa, né? Aí faz o que quer, pô. Pois é. A gente tem que olhar para a gente. Aqui a gente está aqui para estudar, para crescer como espírito, para ajudar um ao outro, e não para falar mal do outro. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos defeitos. E se Jesus permitiu que abríssemos a casa, é porque Ele confiou a gente essa casa. Então é para a gente trabalhar, Ele sabe dos nossos defeitos, da nossa dificuldade, das nossas lutas, do nosso esforço, para a gente crescer, para melhorar. Então é colocar vibrações de amor nessa casa, impregnar essas paredes. Pois é isso aí. É por aí mesmo. Então, a gente tem que falar bem um do outro. Não tem que falar, não fala. Fica quieto. E se o outro começar a falar, me dá licença, sai fora. Mas quem dá ouvido é tão culpado como quem falou, né? É tão fofoqueiro quanto o outro. É? Aí pronto, né? É mesmo? Pois é. Diz que dizem que se você quiser contar, querer saber que se você quiser que todo mundo saiba um segredo, basta contar para um fofoqueiro e pedir assim, não fala para ninguém, hein? Só você que sabe. E deixa. E deixa que ele vai espalhar. Ele vai espalhar. Pois é. Como que a gente sabe fazer isso, né? Por que não faz o contrário? Por que não perdoa? Por que não ama? Por que não cala a boca? Em vez de falar mal de alguém. Isso é uma arte. A gente vai desenvolvendo isso. Isso é um valor moral. As pessoas às vezes reclamam, você dá muita bronca. Mas tem que dar mesmo, eu acho que eu dou pouca.
não é desarrazoado. A gente não está humilhando ninguém, a gente está falando sempre de modo geral. Não deixa de ser uma bronca se a carapuça servir. Semana passada a gente estava falando aí, no estudo aí do COMP, quando acabou a aula, a pessoa, no meio da aula, eu falei, levantou o braço, falei, não, depois fala comigo. Porque eu sabia que ela ia vir contrário ao que eu falei, esperei. No final da aula ela ficou me esperando, eu falei, já vem problema, vamos lá. Ela, não, é porque a carapuça serviu na minha cabeça. Eu falei, menos mal, pelo menos serviu. Eu falei, você falou para mim. Eu falei, não, eu não falei para você, eu falei geral. Mas a carapuça serviu. Aí ela se justificou lá do erro dela, ela que se entregou, não precisava se entregar, porque eu falo de maneira geral. Mas se servir a carapuça, se tem algum fofoqueiro aí, né, veste a carapuça e para de falar mal da vida alheia. Não é? Alguma pergunta? Alguma colocação? Então vamos perdoar sempre, compreender o outro e perdoar sempre, ilimitadamente. É o item 5 agora que eu vou ler. É o item 5. Vamos lá. Item 5. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Está assinalado por Mateus e por Marcos. Mateus 22, Marcos 12, 13 a 17. Então, vamos lá. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Quem eram os fariseus? Eram os doutores da lei mosaica. Eles conheciam muito bem a lei de Deus, conheciam não só a Torá, que eram os 5 primeiros livros, mas todos os profetas. Eles conheciam tudo, sabiam. Eu sempre esqueço. Vamos lá. Eles conheciam. Olha o que ele fala aqui. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram, comprometeram no que ele falasse. Quer dizer, deliberaram, resolveram. Eles, os doutores da lei, que conheciam a lei, sabiam dos 10 mandamentos, sabia que
eles já tinham perguntado a Jesus anteriormente qual era o maior dos mandamentos, foi aquele que a gente estudou, e Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas olha só, eles queriam comprometer Jesus. O que é comprometer? Arrumar uma armadilha para ele, deixar ele comprometer com alguma coisa. Olha só a maldade, eles conheciam a lei, porque eram religiosos, conheciam, se diziam amar a Deus e queria comprometer Jesus, dar uma rasteira em Jesus. E levou com eles os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram os soldados de Herodes. Herodes era rei da Judéia. Ele levou os herodianos para prender Jesus. Olha, vou armar uma armadilha com ele, vou comprometê-lo e vocês vão prendê-lo. Se ele falar contra César, vão prendê-lo. Olha a maldade. Olha a maldade. Aí a gente tem que trazer para a gente tem essa maldade de comprometer alguém, armar para cima do outro. Não é isso que vocês falam? Vou armar para cima do fulano. Diz que foi o fulano. Aí arma uma armadilha para o fulano. Fizeram isso para Jesus. Por que não faria conosco também? Fazem conosco. Comigo já cansaram de fazer. Pode, com certeza já fez com vocês também. Alguém armar para cima de vocês, não já? Agora, o grave aqui é que eles conhecem a lei. São os doutores da lei que vão armar para cima de Jesus. Aí, adocica a voz, né? Olha como é que ele fala. Olha o que é a pessoa falsa, hipócrita. O hipócrita é o falso. Vocês não usam muito esse termo hipócrita lá não, né? Na rua, na comunidade, usa? Pronto, vocês podem usar agora, hipócrita. Eles não vão nem saber, quando você chamar alguém de hipócrita, ele não vai saber nem o que é isso. Ah, você está me chamando de bonito. Não, hipócrita é falso. Gente falsa, gente hipócrita. Olha como eles disseram: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. Não tem aquelas mulheres que falam assim, amiga, né? Amiga, querida. Tem que ficar de olho, né? Aí ele, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Olha o elogio que eles estão fazendo para Jesus. Olha a bajulação. Hã? Olha a bajulação. Ó, presta atenção, deixa para lá, seu Sérgio. Olha, vira para cá. Deixa para lá, deixa. Psh. Olha para cá, presta atenção, isso não me atrapalha. Tá com medo de barata, tá com uma barata o dia inteiro aí eu, hein? Baratinha da terra. Anda para cima e para baixo na rua o dia inteiro com a mesma roupa. O senhor está com essa roupa aí pelo menos uns 3 meses. Aí não quer que tenha barata? Vamos lá. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não considera as pessoas nos homens. Olha só, ele faz um elogio a Jesus. Adocica a voz. Aí vai e pergunta, diz-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? O que é o tributo? O tributo é imposto.
Vocês não sabem, vocês talvez não, aqui acho que ninguém paga imposto de renda, mas a gente paga imposto em cima de imposto. A carne tem imposto, o feijão tem imposto, o arroz, o café, o sal, o açúcar, tudo que vocês comem tem imposto. Que vai ver ali a quantidade. Tem produto que tem 70% de imposto. Quem bebe cachaça paga 70% de imposto. Quem bebe cerveja paga imposto para chuchu. Eu não sei quanto é que é, acho que são 50%. Tudo tem imposto. E naquela época ninguém gosta de pagar imposto. Você paga a luz, tem imposto. Você paga a água, tem imposto. Quem recebe salário, tem imposto. Quem paga salário dos outros, tem imposto. A gente tem funcionário aqui. Então vamos supor, se eu pago X aos funcionários, eu pago 2x de imposto. Então se o funcionário ganha 100, eu tenho que pagar 200, porque 100 é para o governo. Tudo tem imposto. E naquela época não era diferente. Você tinha que pagar um imposto. E o imposto era alto. Ninguém gostava de pagar imposto. Olha, presta atenção aqui, deixa ela chegou atrasada, deixa ela para lá. Presta atenção. Senão eu não dou mais aula para vocês. Ela tem que entrar quieta, sentar em silêncio. E vocês prestem atenção em mim. Ninguém gostava de pagar imposto, porque o imposto era alto demais. O povo, os judeus, eles foram dominados pelos romanos. Roma era uma potência mundial, uma grande potência. E ela dominava os outros países, os outros povos. Ela invadia e eles tinham que se render. Quem não se rendia, eles matavam. Lá eles colocavam alguém para governar, não alterava a cultura do povo, mas cobrava imposto. Então eles invadiram ali a Palestina, a antiga Palestina, dominaram os judeus. Vocês vão trabalhar para mim. Vocês trabalham para vocês e para mim. Por isso que tinha Herodes. Herodes era quem? Era um mandatário de César. Quem era César? César era o governante de Roma. Era César, o imperador romano, o grande imperador. Quando César ia com as suas legiões, legião era um grupo de soldados, que ele ia para a guerra, invadia, tomava, levava as riquezas daquele lugar e cobrava imposto, tinha que pagar imposto todo, não sei se era de todo mês, quinzenal, como é que era, não sei. Ninguém gostava de pagar isso. A mesma coisa, vocês gostavam de pagar para a milícia, dinheiro do gás, dinheiro da internet, alguém gosta de pagar? Ninguém gosta de pagar, aquilo é imposto. Aí o que eles fizeram com Jesus? Senhor, é lícito pagar um imposto a César? É a mesma coisa, é levar vocês lá, quando tinham, eu sei que não tem mais a milícia ali, aí, vem cá, na frente dos camaradas lá, vocês gostam de pagar a net, o gás para eles? Se vocês falarem, não, isso é um absurdo, o que eles iam fazer? Tinha gente que pagava semanal ali na época, né? O comércio pagava semanal. E se alguém dissesse assim, não, isso é um absurdo, eu não quero pagar? Não é? Batia e se insistisse, mandava matar, tudo bem. Dali. É a mesma coisa, era a mesma coisa. Aí botaram Jesus na berlinda e disse, é justo pagar o imposto a César?
Para quê? Para comprometê-lo. Isso é falta de amor. Isso é armar para o outro. É isso que a gente não tem que fazer. E Jesus tinha duas alternativas. Ele não contava com uma terceira. Ou ele diz que sim, ou diz que não. Se ele falar que não, os herodianos, que eram os guardas de Herodes, os soldados de Herodes, iam prendê-lo. Eles iam dizer, olha, está indo contra César. Ele está, como é que é aquele que agitando? Agitando. Ele é um agitador. Ele está dizendo para o povo que não pode pagar imposto. Entrega ele para César. E quem representava César? Herodes, na Judéia, Pôncio Pilatos, na Galiléia. Vamos levar para eles, vamos levar para Herodes. Levaram os herodianos, que eram os soldados de Herodes. Se ele falasse que não, que era justo sim, que não era justo. E ninguém gostava de pagar o imposto. E se ele dissesse que sim, é justo pagar o imposto sim, pode pagar. Iam pegar Jesus e ia jogar contra um imposto. Ele está do lado de César. Ele está dizendo que a gente tem que pagar imposto. É esse homem que vocês querem. Iam prender Jesus do mesmo jeito lá no Sinédrio e dizer que ele estava do lado de César, que ele era inimigo do povo judeu. Olha a armadilha. Não era, entenderam a armadilha? Aí, olha aí a visão de Jesus, a maturidade. Jesus viu, Jesus sabia. Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse. Olha o que Jesus disse para aqueles homens. Vocês pensam que Jesus era bonzinho? Ninguém é bonzinho, não. Ou você é bom ou você não é. Nem bom ele aceitou o qualificativo de bom. Ele era firme. Ele era firme. Agia com firmeza. Eu queria ouvir a voz de Jesus. Devia ser doce e firme. Olha o que ele responde. Hipócritas. Quer dizer, falsos. Vocês são falsos. Vocês estão querendo armar para cima de mim. Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo-lhes apresentado o dinheiro, Jesus disse, de que a moeda não tem um rosto? A nossa moeda tem. Tem um rosto, tem 50 centavos de um lado, tem um rosto do outro, enfim. E de quem é essa imagem? Naquela moeda estava cunhada a imagem de César. Ele pegou a moeda e disse, se é de César, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele não respondeu nenhuma coisa nem outra. Ele falou assim, culpa, não é a lei? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E os hipócritas não puderam fazer nada. Ficaram admirados da resposta que ele deu. E foram embora. Na vida, tem um monte de gente querendo pegar a gente. Tem um monte de gente querendo dar rasteira na gente. E pessoas que vêm com a voz adocicada. Então a gente tem que estar atento. A gente precisa estar vigilante. Precisamos estar vigilantes, atentos, para não cairmos nas armadilhas dos outros. E da mesma forma, eu preciso estar atento e vigilante para não fazer isso com ninguém, para não armar em cima de ninguém, para eu não querer ter vantagem em cima de ninguém. Porque quando eu quero ter vantagem em cima do outro, quando eu quero fazer o outro de bobo, e olha que dentre aqui as pessoas que vêm aqui, que recebem da casa, querem armar em cima da casa. Já vi várias situações. A pessoa querer armar, estou usando o vocabulário de vocês, em cima da casa espírita.
dizer que aconteceu, por exemplo, um incidente ou um acidente aqui, que a culpa é da casa. Arma, coloca o centro na justiça. Gente hipócrita, que ficava seu Nilton, seu Nilton, seu Nilton, seu Nilton, seu Nilton, e por trás. Então isso é da vida. Quando vocês pegarem o Evangelho, ouvirem o Evangelho aqui ou em outro lugar, porque tem gente que vai lá no SEMA, tem gente que vai na igreja, tem gente que vai em tudo quanto é lugar, onde tem cesta básica, vai atrás. E isso não é mais importante? Claro, tem que comer, tudo bem. Mas o mais importante é vocês modificarem o caráter de vocês. Vocês serem homens de bem, pessoas de bem. Não ser hipócrita, não serem hipócritas, não serem falsas ou falsos. Serem sinceros, serem honestos. Não pegar o que não é de vocês. Não levar para casa o que não lhes pertence. Pode estar a carteira ali, largada ali no meio. No meio ali, ó. Encontrei, está aqui, ó. Seu Nilton está aqui. Alguém deixou cair. Então, isso é que é importante para nossas vidas. Porque o que entra fácil, sai fácil. Quando um dinheiro, quando uma coisa qualquer que entra ilicitamente na nossa casa, no nosso bolso, pode ter certeza que vai sair facilmente. Amanhã vão tirar da gente. Ou vão tirar, ou vai sair muito fácil. Isso é que é o mais importante. Vocês serem honestas com vocês mesmas. Honestidade, sinceridade. Por isso que estamos aqui estudando o Evangelho, para todos nós sermos honestos, sinceros. Não querer pegar o marido da outra. Não fazer fofoca. Não pegar o que não é de vocês. Já armaram muito aqui em cima da gente. A gente sabe. Eu penso que é melhor eu sofrer uma injúria do que eu praticar uma injúria. Eu penso que é melhor eu ser enganado do que eu enganar. Porque assim eu fico com a consciência tranquila, que eu não passei a perna em ninguém. Quem passou a perna em mim, o problema é dele. Pode ter certeza que vai responder por isso. Alguém vai fazer com que essa pessoa pague o que ela fez, porque é da lei. É da lei. Da lei divina. Pode não ser nem nessa vida. Pode ser em outra. Quantas coisas, quantas dores, quantos sofrimentos, quantas lágrimas vocês derramam hoje. Respondendo por aquilo que fizeram ontem. Não lembram. Ontem que eu estou dizendo, na vida passada. A conta sempre chega. Então o Evangelho de Jesus é imorredouro. Imorrível. Como dizia o outro aí. Imorrível. Não morrerá nunca. É atual, atualíssimo. Fazer o outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Como eu vou amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Vocês gostam daquelas pessoas lá que ficam lá num templo, eu não vou falar o nome, o dia inteiro cantando, louvando ao Senhor, gritando, querendo te convencer à força, mas se você não é convencido, ela não te dá nada, ela não te ajuda, é egoísta. Não tem gente assim? Mas fica gritando o nome do Senhor o dia inteiro, bota aquelas músicas altas em casa, te obrigando a ouvir, não é? Pois é, eu sou obrigado a ouvir.
Aqui, quem vem aqui é obrigado a ouvir, porque é o que a gente fala. Aí vocês têm que ouvir mesmo. Vocês não vieram aqui para dançar, nem vieram aqui para ouvir. É diferente. Nós não estamos indo na casa de ninguém para encher a paciência de ninguém, né? Então vamos lá. Está na hora de parar, tem 45 minutos, né? Aí a gente vai falar do item 6. Eu vou falar aqui do item 6, que é pequeno, é o 6 e o 7, que ele vai falar sobre o que nós acabamos de dizer aqui. Ó, item 6. A questão proposta a Jesus foi devida ao horror que os judeus tinham pelo tributo, que lhes era imposto pelos romanos, tudo que nós falamos, fazendo dele uma questão religiosa. Um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era para eles uma questão irritante da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito pagar o tributo a César ou não, seria sem nenhum sentido. Ó, tudo que a gente explicou. Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquiva-se da dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que se dê a cada um o que lhe é devido. Ficou bem claro? Nós explicamos isso aqui agora. Armaram para cima de Jesus, uma cilada. E ele viu. Não se deve entender a afirmativa, dai a César o que é de César, de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Foi o que nós acabamos de dizer. Quando ele diz aqui, não se restringir os ensinos de Jesus num princípio absoluto, de maneira restritiva e absoluta, e sim no sentido geral, que não é só o dinheiro, ele pegou o sentido, você tem que pegar o sentido geral, para tudo da vida. Não é o empréstimo do dinheiro, não é o imposto, é a questão moral, é a intenção do outro. Quanta gente cheia de má intenção, não é? Você já não chegou gente de má intenção para junto de vocês? Vocês já não viram, já não perceberam? Quantas vezes isso acontece? Então, eu também não tenho que ter má intenção com ninguém. É isso que ele está dizendo. Você não vai restringir a questão do dinheiro, mas as questões morais, você abrir esse entendimento. É o que o Kardec está falando, na análise da passagem de Mateus e de Marcos. Esse princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Agir com o outro como eu gostaria que o outro agisse comigo. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que respeite os seus. Ele se estende ao cumprimento dos deveres para com a família, sociedade, a autoridade, assim como para todos os indivíduos. Então, essa relação de respeito, de amor ao próximo, é para de indivíduo para com indivíduo, do indivíduo para a sociedade, do indivíduo para com seu trabalho profissional, do indivíduo para com a sua família, em todas as circunstâncias, em todos os lugares onde nós estamos situados. A gente tem que aplicar o Evangelho em nossas vidas. Compreenderam isso? Muito bem. Vamos parar, vamos fazer a prece
São 9h10, estudamos aí 55 minutos, né? Começou 9h15, aí 9h30 a Revista Espírita, tá? Então vamos lá. Alguma pergunta? Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado aos benfeitores da nossa casa de amor. Obrigado por tudo que aqui recebemos, pela instrução, pelas vibrações de amor que impregnaram a nossa alma, o nosso corpo. Abençoe aqueles que nos ouvem à distância e que seja então em nome desse amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que encerramos os estudos da manhã de hoje, agradecidos sempre ao Altivo. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa